Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor, para que eu seja a boca Tua e me dá todo o discernimento, sabedoria, para que eu possa proferir aquilo que Tu colocaste no meu coração. O Senhor é a minha rocha, o meu Redentor e a minha fortaleza. Me dirige, Pai, na condução desta palavra, no nome precioso e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Se Alexandre quiser ficar dedilhando aí, pode ficar à vontade, viu, meu irmão? É até bom. Meus irmãos, boa noite. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que ele é interessante, porque eu me deparei com 2 versículos que foi lido nessa passagem que me tocaram muito. E durante a passagem a gente vai falar sobre eles. O tema que eu quero trazer a vocês é que você é um instrumento de Deus. Eu e você somos instrumentos de Deus. E eu quero deixar claro para você que você se sente incapaz, Deus lhe capacita. Nem todos são pastores, nem todos são diáconos, nem todos são oradores, nem todos são, mas todos têm uma função no reino do Senhor. Então, aquela história que vem ao seu coração e diz: não é para mim, eu não sou capaz. Você é capaz, porque se Deus mandar, obedeça, porque é o caminho que Ele quer que você vá. E às vezes também temos a mania de julgar por excelência, como somos julgadores, e dizer assim: não vejo a menor possibilidade daquele ali se converter. Não vejo a menor possibilidade daquele ser um homem de Deus. E também isso é uma coisa que nós não podemos nunca, jamais. Quantos improváveis, para nós impossíveis, se converteram e hoje são homens que pregam o Evangelho, que trazem o Evangelho, ou que de alguma maneira ele leva até você o amor de Cristo. Então, há uma diferença no propósito, às vezes, do caminho da conversão, porque você pode nascer no lar cristão e você desde pequeno já ir vivenciando todo aquele clima da sua casa, dos seus pais, da sua igreja, e aí isso não quer dizer que o resultado será, mas a tendência é que você seja um servo do Senhor. Mas como no meu caso, apesar de meu pai e minha mãe acreditarem e crerem em Deus, mas não de uma maneira de ouvir falar, vamos dizer assim, a minha conversão ela aconteceu durante a minha vida, né? E bem vivida, porque foi aos meus 50 anos. Então, para muitos que me conheceram, até se admiram. Hoje não, né? Que já fazem 14 que eu estou no Evangelho. Então, mas eu era, para olhares de muito, um improvável. Um improvável. Não que fosse uma peça também tão ruim assim não, mas é aquele conceito de que esse... Mas enfim, e para você se sentir à vontade de que você pode ser usado como instrumento no reino de Deus, a gente às vezes vincula muito a alguma atividade cristã, de um ministério, de algo assim na sua paróquia, na sua igreja. Mas, meus irmãos, podem crer que você, até ao assistir um filme, ao abraçar uma pessoa, a orar por ela, a convidar
para um culto, ou para um seminário, ou para um retiro. E nós vamos ter agora, a partir de quinta-feira, um do masculino, que é o chamamos cursilho. Isso é ser instrumento de Deus. As suas atitudes demonstram que você pode e deve ser um instrumento de Deus. Então, muitas vezes a gente se esconde atrás de algo para poder dizer, não, eu não tenho condições, ou você não tem ideia de como às vezes você é usado, e você muitas vezes até nem percebe, mas você foi usado. De alguma maneira você foi usado. E por incrível que pode parecer, Deus nos dá a oportunidade todos os dias de ser esse canal, de ser esse canal de bênção na vida de alguma pessoa, através de inúmeras circunstâncias. Então, eu vou, à luz da palavra, falar de uma situação que talvez fosse o mais improvável e para muitos impossível de se converter. Mas veja a que ponto acontecem as coisas. De um perseguidor a perseguido. Saulo, hoje Paulo, teve a transformação mais contundente, creio eu, que o Evangelho pode nos mostrar. E para vocês terem uma ideia, muitos analistas bíblicos, muitos comentaristas cristãos falam que esse episódio é o segundo episódio histórico mais importante da humanidade, porque obviamente o primeiro foi a vinda de Jesus Cristo habitar entre nós. Então, eles testemunham como o fato histórico mais importante após Pentecostes, a conversão do apóstolo Paulo. E eu quero falar com vocês sobre esta conversão hoje. Rapidamente, porque se você for falar sobre Paulo aqui, vigília é pouca coisa, né? Eu tenho escolhido uns personagens que me traz assim falar de Elias, foi da outra vez que eu preguei aqui. Tem um histórico. E Paulo então, Paulo escreveu praticamente a metade, se for contado que Hebreus é escrito por eles, que a gente não tem certeza, a metade do novo evangelho é Paulo na Bíblia. Mas enfim, para começar, eu estou falando de Paulo, mas eu vou começar falando de Saulo. Saulo, nascido em Tarso, Sicília, Tarso da Sicília, que hoje é onde é a Turquia. Paulo era fariseu. O farisaísmo era os observadores da lei. Era um grupo de judeus que observavam, estudavam e tinha toda uma importância fundamental no judaísmo. Paulo era um fariseu, aluno, ex-aluno no caso, Saulo, de Gamaliel. Gamaliel era um cara que, para você ter uma ideia, ele era líder entre as autoridades do Sinédrio. O Sinédrio já era cheio de autoridade, e Gamaliel era a autoridade das autoridades. Imagina o conhecimento de Gamaliel a respeito da palavra, né? Então, o cara ser aluno de Gamaliel já é um histórico bem considerável, né? Porque ele era bem reconhecido como mestre e doutor da lei. E Saulo, ele veio de uma família rica, a família de
de Saulo era uma família de poder aquisitivo bom. E ele foi para Jerusalém morar com a irmã, e daí começou toda a trajetória desse cidadão, que também tinha cidadania romana. Paulo também tinha cidadania romana. Em uma determinada parte do Novo Testamento, ele usufruiu dessa cidadania para ser julgado por Roma, por ser cidadão romano. Então, para vocês terem uma ideia, o nome Saulo quer dizer o que foi pedido por Deus. E Paulo já é o simbolismo, né? A tradução do nome de Paulo seria pequeno, no sentido de humildade, não era de estatura. Então, só que Paulo era um homem de uma personalidade muito forte. Era uma personalidade assim, tremendamente forte. Era um cara decisivo naquilo que ele se propõe a fazer. Se é o caminho para seguir é esse, porque o cristianismo é uma farsa, e ele, como fariseu e judeu, ele perseguiu, mas perseguiu violentamente. Perseguiu fortemente os judeus, os judeus, né, o próprio povo deles, mas aqueles judeus que estavam voltados para o cristianismo, tá? Então era esse. Mas Paulo, ele, apesar de toda esse temperamento forte dele, essa personalidade marcante, ele também soube voltar atrás e ressignificar o seu caminho. Isso também é uma virtude que não se pode, porque da maneira que Paulo era, para ele voltar atrás e ressignificar o caminho, é uma mudança drástica, é uma mudança de 180 graus. Então, de perseguidor a perseguido. Antes de chegar ao texto lido, que foi de 9 a 10, tem um texto uma parte do capítulo 9, que nós não podemos deixar de falar, né, de nos referirmos a ela. Abrir logo a Bíblia em duas versões aqui. No capítulo 9, versículo 1, Paulo, a palavra diz assim, capítulo 9, versículo 1: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2: E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Meus irmãos, veja como Paulo era decidido e enfático naquilo que ele fazia. Ele respirava ameaças de morte. Isso tem um tom, um requinte de perversidade. Porque se você pegar antes da conversão de Paulo, o último ato registrado dele é exatamente a condenação e o apedrejamento de Estevão. Ele estava lá supervisionando o apedrejamento de Estevão. Então era aquele cara que não só mandava fazer, como também acompanhava e supervisionava. Então ele estava tão focado em perseguir os cristãos, que ele, como diz o versículo 2, ele pediu cartas aos sacerdotes para ir às sinagogas de Damasco, a fim de que, se achasse, quando a gente passa, achasse alguns que eram do caminho, não era no caminho não, era do caminho mesmo, porque do caminho era um nome que já estava dado aos cristãos sobre aqueles que seguiam Jesus. Porque Jesus, em João 14,6, diz: Eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles seguidores de Jesus já começaram a ser também rotulados como no caminho. Então, se eu encontrar em Damasco aqueles que estão no caminho, entro nas sinagogas, pego, tiro, trago para Jerusalém para serem presos. No versículo 3 a 6, a palavra nos diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Meus queridos, o que me chama a atenção desses versículos de 3 ao 6 é que Jesus se apresenta através da luz, uma luz que brilhou. Olha como Jesus não veio como uma vento, não, veio uma luz forte que brilhou. E essa luz foi tão intensa que ela cegou a visão de Paulo. E no versículo 4, ele diz que Paulo caiu. Paulo caiu. Essa queda de Paulo já vem junto com uma série de análises que pode ser feita, inclusive de uma mudança, de uma transformação. Porque se a gente quiser mudar o quadro, e nós não somos capazes disso, mas se você quiser pensar que Paulo poderia ter ficado em cima do cavalo, mesmo com a visão ofuscada através da luz, e não quer. Por que está acontecendo isso? E encarar. Porque Paulo era assim, era de personalidade forte, como a gente registrou. Mas ele cai do cavalo. Ele está no chão. E ao invés de ele ser arrogante, prepotente nessa hora, ele disse o quê? Senhor, quem é você? Senhor, reverência. Quem é você? E Jesus se apresenta a ele com aquela humildade de sempre, dizendo: sou aquele a quem você persegue. Porque quando Jesus se apresenta, sou aquele que você persegue, ora, Jesus já estava na ressurreição e já tinha partido e enviado o Espírito Santo. Ele diz: através dos meus irmãos, os cristãos que você persegue, tortura e mata, você me persegue. Essa perseguição que eu estou dizendo que você faz a mim, é quando você faz a qualquer um dos cristãos ao qual você está, justamente com essa intenção de ir a Damasco buscar, para poder levar preso, né? E no versículo seguintes, no 6, Jesus já assume a postura do direcionamento da conversa. Então, o que é que ele diz nos próximos versículos a Paulo, a Saulo? Mas levante-se, a autoridade já está, levante-se, entre na cidade e lhe dirão o que você deve fazer. Porque Paulo podia montar no cavalo e voltar: não deu certo, estou cego, vou me cuidar. Levante-se, entre na cidade e vão lhe dizer. Tudo tem um propósito, tudo está encaminhado do jeito que Deus programou. E aí, no versículo 7, nós temos: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O 8 diz: Saulo obedeceu. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu.
E o que é que isso me traz ao coração para refletir junto com vocês? Primeiro, Paulo não estava só. Paulo estava com um grupo de soldados. Então, o episódio teve testemunha. Porque imagine vocês, mais adiante, os próprios cristãos desconfiam de Paulo. Como é que esse cara que era o perseguidor, o matador, nos perseguia, hoje está do nosso lado pregando, apresentando Jesus? Não. Eu mesmo pensava assim, esse cara é um X9, ele está infiltrado aqui entre nós, ele quer saber quem são os cabeças, para poder, porque quando você decepa o cabeça do movimento, provavelmente o movimento tende a se esvair, a acabar. Então, Paulo, o episódio teve testemunhas. Paulo, a luz ofuscou Paulo e eles ouviram a voz que dizia, né? Tudo aquilo. Mas eles mesmos levaram Paulo até Damasco, né? Ele obedeceu, ele estava cego e foi levado à casa de Judas em Damasco. Esse Judas não é o Iscariotes não, viu? Ele levou na casa de Judas, discípulo, em Damasco. E o que me traz aqui uma curiosidade assim, e que eu fiquei bem interessado, foi que no versículo 9, ele diz que Paulo passou 3 dias cegos, mas nesses 3 dias, Paulo nem comeu, nem bebeu. Ou seja, Paulo jejuou. E mais na frente, quando formos discorrer os outros versículos, você vê também que Paulo orou. Então Paulo pegou 3 dias, estava sem visão, jejuou e devia estar em suas orações querendo entender o que tinha acontecido com ele naquele momento. Algo já estava muito forte nessa transformação de Paulo. No texto que o nosso diácono Maico leu, do versículo 10 ao 16, já é a situação onde Paulo está na casa de Judas, na rua direita, e aí Deus dá uma ordem a Ananias. A palavra diz assim, versículo 10: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quando Ananias responde eis-me aqui, Senhor, ele está dizendo a mim e a você, servos do Senhor, toda vez que Deus nos indagar e nos propor algo, responda: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te ouvir e para atender o que tu estás me mandando fazer. Não é um pedido, trata-se de ser uma ordem. E em obediência, nós temos de acatá-la e fazer. E Ananias, como discípulo e servo do Senhor, se prontificou e disse: eis-me aqui, Senhor. Não sabia nem do que se tratava. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Jesus já dá o plano perfeito. Já dá o plano perfeito. Ananias, ele está orando. Ele está em tal lugar, em tal casa. Dirija-se a ela. E numa visão, continuando no versículo 12, e numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Paulo jejuou, orou e Deus o revelou lá que ele ia ser curado justamente por Ananias. Meus irmãos, a precisão, a perfeição de Deus assim, eu não canso de falar, é milimetricamente, é cirúrgica, mas não é uma cirúrgica mais humana, não, é robótica, é precisão.
Ele dá todos os fatores, todas as ideias, todos os momentos, todas as situações. Ele pega o problema e vai resolver de uma maneira que tem um encaixe. Porque vejam o que Ananias ainda diz a ele, né? Ananias diz assim no versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocarem o teu santo nome, ou o teu nome. Ananias estava bem informado de que Saulo já estava indo para exercer a função do que a qual ele era designado a fazer: pegar cristão, prender cristão, matar cristão. Na visão de Paulo, que ele foi instruído como fariseu, esse povo estava blasfemando contra Deus, estava trazendo um falso mestre. Jesus era uma farsa para o povo de Israel. E aí, Ananias me traz ao coração algo que muitas vezes a gente faz e fica com receio ou com medo de ter feito, que é indagar a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele já conhece o que você vai fazer daqui a tanto tempo, quanto mais o que você vai falar. Então Ele já sabe. Abra o seu coração, emita aquilo que você acha que tem ou quer questionar Deus, porque Deus vai lhe dizer que por isso, e aí você abre o diálogo com Deus, não tem problema não. Jó fez isso, vários e vários exemplos na Bíblia. E Ananias disse: Senhor, porque imagina a situação de Ananias. Paulo, triturador de cristão, eu vou lá tocar no homem, esse homem vai me pegar na minha garganta e vai me matar na hora. No pensamento de Ananias, porque Ananias não está sabendo um lado e outro da história. Mas o medo era real. O maior perseguidor, um assassino, eu vou me deparar com ele e vim aqui te curar. Mas Deus já tinha providenciado tudo. E disse, aí foram os 2 versículos que mexeram um pouquinho mais do que o normal do que eu estava lendo. Foi o 15 e o 16. O Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, Deus pega o pior perseguidor e diz a Ananias, seu servo, seu discípulo, dizendo: olha, cure, vá, não tenha medo, porque eu vou transformar esse homem num instrumento que ele vai sentir, mas não vai me abandonar e vai resistir a todas as provações que vierem sobre ele, porque eu sei quem eu escolho. E eu e você somos escolhidos do Senhor. Então, não abra mão desse privilégio. Não abra mão desse privilégio. Ele nos escolheu. Então, dores, sofrimentos, algo que não está muito bem, Deus está no controle. Não, mas é fácil falar, mas eu passo também. Esses 2 versículos assim, como é que eu posso rejeitar algo daquele que está dizendo: Bernardo, você viveu tantos anos da maneira como lhe aprouve, agora eu quero que você viva desse. Se empenhe,
procure. Está doendo? É assim mesmo. Vai passar. E ele diz isso a mim e a vocês, meus irmãos. Ele diz isso a mim e a vocês. Então, eu quero dizer a você que esses argumentos, esses medos que nós colocamos muitas vezes diante de Deus, criando um obstáculo para poder servir, eles não podem existir em nossas vidas. Nós somos filhos, instrumentos, homens e mulheres escolhidas por Deus para levar tudo aquilo que Ele nos mandar, de diversas maneiras, diversas, nos ministérios, na comunidade, no trabalho, na vizinhança, no abraço, no seu comportamento, nas suas atitudes. Deus, Ele está te dando campo e capacitação para você exercer tudo aquilo que Ele um dia transformou e nos mostra através da transformação de Saulo para Paulo, que o improvável e para muitos humanamente o impossível é capaz de acontecer. Então, meus irmãos, eu fui visto como inviável, com certeza, talvez até como um impossível aos olhos humanos, mas a ordem de Deus e o chamado, ele sobrepõe todo e qualquer consideração, circunstância e julgamento que tenham sobre você. Pode fazer, pode aceitar, pode ir em frente, porque vai dar certo. Então, Deus nos dá aquele selo, aquele carimbo, porque prova maior não tem de que Ele nos ama quando seu Filho foi na cruz do Calvário e se sacrificou por mim e por você, nos isentando através do pedido do perdão do pecado. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. Como Saulo era um perseguidor e hoje Paulo, o maior apóstolo e o único que não caminhou com Jesus fisicamente, mas depois da sua conversão até a sua morte, Paulo foi o maior exemplo de homem pregador, evangelizador. A história é muito linda, é muito forte e não teve todas as provações que você estiver passando na sua vida. Paulo passou similar ou pior. Então, não pense que é fácil, mas é gratificante, porque quando você chega no fim, nos relatos de Paulo nas últimas cartas, onde ele está numa prisão fria, que manda Timóteo trazer até sua capa, não é? Ele está numa situação difícil, mas ele diz: combati o bom combate, combati o bom combate, está pronto. Ele sabe que ele está pronto. Não abra mão da sua salvação, sirva ao nosso Deus, porque ele teve plena convicção de tudo que ele sofreu em nome de Jesus, inclusive a sua morte, que foi, Paulo foi decapitado. Ele, ao longo dos escritos dele, ele diz: tudo que eu sofri foi relativamente pouco diante do que fiz aos meus irmãos em Cristo. É um reconhecimento, é ressignificar, né? Então, do mesmo jeito que eu tive um chamado, você tem um chamado, nós temos um chamado, e nós temos de servir, simplesmente servir.
Tem uma passagem que Janete já falou aqui, a minha esposa, de que ela, quando se converteu 2 anos antes de mim, aliás, voltou, né, para Cristo, ela orou junto com o grupo 2 anos, e um dia eu fiz o cursilho e me encontrei nesse cursilho. Resultado, ela disse que orou só para eu me converter, mas Deus fez muito mais. E ela às vezes disse, não era para, não era para chegar a pastor, não era não. E eu às vezes me questiono assim, dizendo, Senhor, me dá uma luz aí desse meu chamado, porque tenho de melhorar, estou fraquinho. Mas é assim que funciona. Mas quando o bispo disse a mim, quando eu congregava na catedral, que eu estava terminando um seminário lá básico, que eu queria parar, dar um tempo, ele disse, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E eu não entendi o que ele quis dizer naquele momento. E quando eu concluí o seminário lá de base, ele me ordenou diácono. E aí ele disse, eu orei a Deus e Deus disse que era para te ordenar diácono. E ele tem o poder e a autoridade constituída para isso, dada por Deus. E aí ele me perguntou, e aí? Eu disse, e aí? Eu não sabia nem o que eu estava falando, mas Deus usou a minha boca mais uma vez. E disse, e aí? Se Deus disse ao Senhor em oração o que era para fazer, eu não sei nem o que é que eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor disse, e se foi de Deus, eu não posso fugir. Tem sido assim. Tem sido assim. Às vezes a gente tem vontade de chutar, sabe? Como diz o ditado, pau da barraca, chutar o balde. Mas quanto mais você fala para você mesmo e você lê a palavra de Deus, você diz, meu irmão, eu não posso pregar uma coisa e estar fazendo outra, de jeito maneira. Então, meus irmãos, para concluir, eu quero dizer a vocês que devemos aprender com a conversão de Saulo, posteriormente passando a ser o apóstolo Paulo. Como eu falei, o único apóstolo que não caminhou com Jesus Cristo fisicamente, mas teve um encontro maravilhoso. E eu tenho alguns pontos para a gente refletir diante de tudo aquilo que aconteceu com Saulo, hoje Paulo, que pode acontecer comigo e com você. O primeiro ponto é que quando existe uma genuína conversão, aprendemos a obedecer e a ressignificar o nosso caminho. O segundo ponto é que quando nos convertemos, nos libertamos da cegueira espiritual. Nossos olhos começam a enxergar aquilo que não víamos, e os nossos ouvidos começam a ouvir o que nunca antes ouvimos. Terceiro, quando nos convertemos, perdoar passa a fazer parte da nossa vida. As coisas do mundo ficaram para trás. Nós nos tornamos novas criaturas. Quarto, quando nos convertemos, fomos escolhidos a fim de levar o nome de Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem. Tornamo-nos embaixadores do reino, instrumentos de Deus para servi-lo. E em quinto, Saulo de Tarso era improvável, porém tornou-se o apóstolo Paulo, o maior líder espiritual depois de Jesus em todos os tempos. Eu e você, talvez também, quem sabe, não nos acharam, ou nós mesmos nos achássemos improváveis. Hoje estamos aqui, servindo a esse Deus maravilhoso, para a honra e a glória do santo nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor, e ao final desse louvor nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus.
Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, o homem jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, é verdade. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Olha o que ele falou. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Vamos orar. Deus talvez tenha dito no seu coração algo que você achou que não era para você. E outras pessoas talvez tenham dito no seu coração que você era improvável, que você não era um servo do Senhor. E aquilo lhe magoou e você acreditou. Mas através desse louvor ele vem te dizer: olha, filha, não era para você estar aqui, mas eu te trouxe aqui. E onde você colocar a mão, eu vou te abençoar. E através da sua mão eu abençoarei as comunidades, os propósitos, os ministérios, as crianças. Deus nós verdadeiramente
não merecíamos. Mas a nossa oração é de agradecimento por nos tornar esse instrumento. Coloca no nosso coração, Senhor, esta vontade tremenda de te servir, de te adorar, de fazer um reconhecido merecimento de tudo aquilo que tu tem feito. Assim como um dia tu fizeste na vida do maior perseguidor de cristãos que já existiu, transformando no maior apóstolo da história. Faz conosco, Senhor. Transforma de tal maneira cada um na sua habilidade, no seu dom, mas sempre servindo com excelência a Ti, Te colocando nas primícias, Te colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu não tenho dúvida, Pai, que nós estamos no caminho que Tu estás nos mostrando, porque nós queremos Te servir, nós queremos ser sal e luz, sombra e ninho, onde chegarmos. Então, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este alerta de que somos instrumentos Teu, e assim nós perseveramos e vamos vivenciar as nossas vidas, independente das circunstâncias, para poder Te servir com muito amor e com muita alegria no coração. Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.